Você sabia que as aves migratórias são algumas das criaturas mais fascinantes e resilientes do mundo animal? Elas realizam viagens épicas, muitas vezes atravessando continentes e oceanos, enfrentando inúmeras adversidades pelo caminho. Essas incríveis viagens não são apenas uma demonstração de resistência física, mas também de uma incrível capacidade de navegação e adaptação ao ambiente. Sabia que existem mais de 1.800 espécies de aves migratórias, cada uma com suas rotas específicas e estratégias de sobrevivência? E que essas aves podem ser encontradas em todos os continentes, inclusive na Antártica? E se eu te dissesse que algumas aves migratórias podem voar por dias sem parar e que certas espécies viajam mais de 30.000 quilômetros por ano, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre essas incríveis aves, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as aves migratórias. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As aves migratórias têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para realizar algumas das mais longas e perigosas jornadas do reino animal. Com seu corpo aerodinâmico e resistência extraordinária, elas são feitas para voar por milhares de quilômetros sem descanso. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor suas vidas e suas jornadas épicas? Há muito mais sobre as aves migratórias do que imaginamos. Vamos começar com 5 das aves migratórias mais conhecidas. Número 1. Andorinha do Mar Ártico. A andorinha do Mar Ártico realiza a migração mais longa de todas as aves, voando do Ártico à Antártica e voltando, uma viagem de cerca de 70.000 quilômetros por ano. Estas pequenas aves pesam apenas cerca de 100 gramas, mas realizam essa jornada épica 2 vezes ao ano, aproveitando os longos dias de verão em ambos os polos para caçar e se alimentar. Número 2. Ganso de faces pretas. O ganso de faces pretas é conhecido por sua migração anual da Sibéria ao Japão e à Coreia do Sul. Durante essa viagem, eles enfrentam condições climáticas extremas e a escassez de alimentos. Estas aves são famosas por voarem em formações em V, o que ajuda a economizar energia e a manter o grupo unido durante a longa jornada. Número 3. Borrelho de coleira. O borrelho de coleira realiza uma das migrações mais impressionantes entre as aves limícolas, viajando da tundra ártica até a América do Sul. Durante essa jornada, essas aves pequenas, mais resistentes, enfrentam predadores e a mudança constante de habitat, desde zonas úmidas até praias arenosas. Número 4. Flamingo. Os flamingos são conhecidos por suas espetaculares migrações em massa. Algumas espécies migram das salinas da África e da Índia para locais de reprodução em lagos alcalinos. Durante a migração, essas aves se juntam em grandes grupos, criando um espetáculo visual deslumbrante. Número 5. Cegonha branca. A cegonha branca migra da Europa para a África subsaariana, viajando até 10.000 km por ano. Essas aves são conhecidas por utilizarem correntes térmicas para planar e economizar energia durante a longa viagem. Elas são um símbolo de boa sorte e renovação em muitas culturas. E aí, gostaram de conhecer essas 5 espécies mais famosas de aves migratórias? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! As aves migratórias têm adaptações incríveis que lhes permitem realizar essas jornadas épicas com eficiência. Com suas asas aerodinâmicas e músculos poderosos, elas podem voar em longas distâncias e realizar manobras impressionantes. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis viajantes? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e suas migrações? A migração das aves tem fascinado os cientistas por séculos, desde que Aristóteles propôs suas primeiras teorias sobre o fenômeno. Com o avanço da tecnologia, especialmente o uso de rastreadores por satélite, os cientistas estão descobrindo mais sobre as rotas migratórias e os comportamentos dessas aves. Mas o que fez das aves migratórias um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas às suas impressionantes jornadas, mas também às suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes.
Documentários e pesquisas científicas ajudaram a cimentar a imagem dessas aves na imaginação popular como viajantes incansáveis e resilientes. Você sabia que algumas aves migratórias têm adaptações especiais em seus cérebros que lhes permitem navegar usando o campo magnético da Terra? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia dessas incríveis viajantes. As aves migratórias têm músculos peitorais extremamente desenvolvidos, que representam uma grande parte do seu peso corporal, permitindo-lhes voar por longas distâncias sem se cansar. Seus corações também são maiores e mais eficientes do que os de outras aves, bombeando mais sangue e oxigênio para os músculos durante o voo. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Antes de migrarem, muitas aves entram em um período de hiperfagia, onde aumentam significativamente sua ingestão de alimentos para acumular reservas de gordura, que servirão como fonte de energia durante a viagem. E quanto ao comportamento? As aves migratórias usam uma combinação de pistas visuais, estrelas, campo magnético da Terra e até mesmo o olfato para se orientar durante a migração. E quanto à altura de voo? Você sabia que algumas aves migratórias podem voar a altitudes impressionantes? O ganso de cabeça barrada, por exemplo, é conhecido por voar sobre o Himalaia, alcançando altitudes de mais de 9.000 metros, onde o ar é extremamente rarefeito. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares de aves migratórias? Número 6. Alcatraz. O alcatraz realiza migrações impressionantes sobre o Oceano Atlântico, viajando desde suas colônias de reprodução no norte da Europa até as águas tropicais do oeste da África. Essas aves são conhecidas por seu mergulho espetacular para capturar peixes. Número 7. Tarambola dourada. A tarambola dourada migra da tundra ártica para o sul da América do Sul. Estas pequenas aves realizam uma das viagens mais longas entre as aves costeiras, enfrentando predadores e condições climáticas adversas ao longo do caminho. Número 8. Andorinhão preto. O andorinhão preto passa a maior parte de sua vida em voo, migrando da Europa para a África subsaariana. Estas aves podem voar continuamente por meses sem pousar, alimentando-se de insetos que capturam em pleno ar. Número 9. Pintacilgo. O pintacilgo realiza migrações sazonais na Europa, movendo-se para o sul durante o inverno. Conhecidos por seus cantos melodiosos, esses pequenos pássaros enfrentam uma jornada desafiadora em busca de climas mais quentes. Número 10. Picanço. O picanço migra da Europa para a África, enfrentando uma jornada cheia de desafios. Conhecido por seu comportamento de armazenar alimentos em espinhos e galhos, estas aves garantem reservas de energia durante a migração. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de aves migratórias, vamos ver uma curiosidade sobre como elas navegam. As aves migratórias têm um sentido magnético que lhes permite sentir o campo magnético da Terra, ajudando-as a navegar durante suas longas viagens. Você sabia disso? E você sabe como elas se preparam para a migração? Antes de partir, muitas aves migratórias passam por uma mudança fisiológica chamada hiperfagia, onde consomem grandes quantidades de alimentos para acumular reservas de gordura. Isso é essencial para sustentar sua energia durante a longa jornada. Estudos sugerem que as aves migratórias têm um sistema respiratório altamente eficiente, adaptado para maximizar a troca de oxigênio durante o voo. Seus pulmões e sacos aéreos trabalham em conjunto para manter um fluxo contínuo de ar fresco, mesmo em grandes altitudes. Novos estudos sobre a locomoção das aves migratórias sugerem que, apesar de suas viagens parecerem serenas e contínuas, elas são extremamente coordenadas e bem planejadas, usando uma combinação de sinais visuais, magnéticos e olfativos para se orientar. Então, a real é que as aves migratórias são navegadoras incrivelmente adaptadas, sempre em busca de novas terras para se alimentar e se reproduzir. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas aves impressionantes. Em 2014, a descoberta de fósseis de aves migratórias antigas revelou que algumas espécies ancestrais também realizavam migrações longas, mostrando uma grande continuidade desse comportamento ao longo da evolução. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das aves migratórias. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outras aves e como elas evoluíram para se tornarem os incríveis viajantes que conhecemos hoje.
Com o uso de tecnologias como GPS e câmeras de alta definição, os cientistas estão descobrindo comportamentos migratórios e padrões de voo que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as aves migratórias vivem, se orientam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as andorinhas do Mar Ártico utilizam a posição do Sol e padrões de vento para ajustar suas rotas durante a migração, o que lhes permite economizar energia e minimizar o tempo de viagem. As andorinhas do Mar Ártico são conhecidas por sua capacidade de migrar entre os polos norte e sul, uma viagem que exige um planejamento meticuloso e uma navegação precisa. Comparado a outras aves, as aves migratórias têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema digestivo altamente eficiente que lhes permite processar grandes quantidades de alimentos rapidamente, armazenando energia para a viagem. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as aves migratórias são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das aves migratórias são um dos fatores que tornam essas aves tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos viajantes mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E as aves migratórias são solitárias? De jeito nenhum! As características sociais das aves migratórias variam, com algumas espécies formando grandes grupos durante a migração, o que ajuda a aumentar suas chances de sobrevivência. Muitas aves migratórias vivem em grandes colônias de reprodução, onde a cooperação é crucial para a sobrevivência dos filhotes. Elas dependem de suas habilidades de navegação e da disponibilidade de recursos em suas rotas migratórias para sobreviver. Muitos achados de comportamento social das aves migratórias indicam interações complexas, como a formação de grandes grupos e a cooperação durante a migração. Os flamingos, por exemplo, são conhecidos por suas migrações em massa, onde milhares de aves se movem em conjunto, criando um espetáculo visual impressionante. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social das aves migratórias desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As aves migratórias continuam a ser um símbolo de resistência e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre suas vidas e suas jornadas épicas. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as aves migratórias são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as aves migratórias? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!